Registros da Guerra de Hrigek. Capítulo 1. O cheiro estava se espalhando pelas passagens nasais de Val. Era o cheiro de estrume humano e órgãos internos, um cheiro que ele conhecia. Embora o confronto completo entre os dois exércitos ainda não tivesse acontecido, era verdade que a batalha já havia começado. Esmagando uns aos outros, as flechas e os disparos mágicos de longa distância continuaram atacando os pobres soldados, espalhando suas vísceras para o ar. Lá, o coração de Val estava batendo tensamente. Mas, ainda assim, seus pés continuaram a pisotear o chão. A pobre couraça estava chacoalhando como se quisesse que o notassem, fazendo um som metálico. Val já tinha se acostumado ao cheiro para que pudesse respirar efetivamente. Mas agora, ele foi forçado a aturar a visão na frente dele. Não suportando os dois, ele gritou. Oh, oh. Palavras sem significado real. Se houvesse, seria um significado primitivo de inspirar a si mesmo enquanto ameaça o inimigo. Em suas mãos, segurava uma lança de 2,5 metros de comprimento, enquanto a armadura amassada protegia seu tronco e cabeça. Assim como as outras pessoas ao seu redor. Neste lugar, era o traje formal. As manchas rubro-negras que não podiam ser removidas pareciam ser a moda, uma prova do final do seu antigo dono. Era como se as manchas contassem a Val eloquentemente o que tinha acontecido. Raizou Takakura, ou como era conhecido nesta nova vida, Val. Ele estava em guerra. Val estava em guerra, mas não era tão moderna quanto a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que ele conhecia da história, onde ferro, pólvora e ciência e tecnologia eram usados abundantemente. Foi uma guerra medieval, onde o ferro acertava outro ferro, ferro acertava o corpo das pessoas, e o próprio corpo era usado para acertar outro corpo. De uma maneira única, havia magia, habilidades, ferramentas mágicas ou itens, e criaturas misteriosas também. E Val tinha provado tudo. O homem que já foi nomeado, Raizou Takakura, recebeu sua segunda vida como terceiro filho de um fazendeiro em um mundo diferente da Terra. Val, que renasceu com um novo corpo e nome, desfrutou de sua juventude nos campos e terras. Mas o que o esperava era o esboço da guerra. Val e sua família receberam dinheiro antecipadamente. Depois de um mês de treinamento, ele foi para a linha de frente. Se a nação tivesse força de sobra, soldados regulares que tinham sido treinados por muitos anos seriam convidados a se juntar à guerra também. Mas, para o império que esteve em guerra o ano todo, não foi o caso. Infelizmente, Val era uma das pessoas em tal lugar. Foi determinado que um mês de treinamento seria suficiente para um grande número de crianças. Então, o resto da educação era educação prática, algo que Val tinha experimentado em sua vida anterior. Segundo Val, a introdução imediata do TP, treino prático, foi a melhor. Afinal, se você falhasse, você perderia sua vida. Meio ano depois de estar no serviço militar, Val sobreviveu à primeira batalha, e agora, seria sua 11ª batalha. Os que já estiveram no mesmo grupo de serviço militar com Val tinham desaparecido completamente. Alguns tiveram seus órgãos expostos, outros tiveram a cabeça esmagada, e os últimos tiveram todo o corpo queimado por magia. Havia muitas variações em como morrer. Realmente, havia uma grande variedade de maneiras de morrer. Felizmente, o inimigo seria o único a realizar a cremação e enterro. Pode-se dizer que foi como ir a um parque de diversões da morte. Pode não ser agradável, mas você não ficaria entediado lá. Val, que desfrutava de um mundo pacífico, mal conseguiu se manter vivo na primeira batalha. Mas, ironicamente, apenas ele permaneceu vivo. Em uma situação em que cada segundo importa. O fato de que ele poderia permanecer vivo, ele não teve escolha a não ser rir disso. O número de pessoas que morreram pelas mãos de Val não era apenas algumas, era mais de dezenas. Os soldados inimigos não desapareceriam mesmo se ele estivesse agachado no chão, mesmo que suas mãos tremessem, mesmo que suas pernas perdessem força para se mover. E mesmo que ele vomitasse depois de ter saqueado a vida de alguém pela primeira vez, não havia ninguém para ajudá-lo. Se houvesse uma chance, seus companheiros matariam os soldados inimigos do lado. Mas Val, que havia experimentado o campo de batalha muitas vezes, já parou de esperar por isso. Não foi o Império Hrigek, sua terra natal,
ou a devoção a algum deus que o salvou, mas a lança de 2,5 metros temporariamente emprestada pelo Império e a espada longa de 90 centímetros que ele conseguiu como despojo. Em um campo de batalha, todos eram iguais. Val acreditava assim do fundo de seu coração. A morte veio de forma justa para homens e mulheres de todas as idades. Nesse tipo de confusão de pensamento, Val tinha alcançado uma distância onde ele podia ver claramente o rosto do adversário. Era uma infantaria leve da Federação Mercantil de Liberitoa que Val tinha cansado de ver. Embora ele fosse uma milícia do país inimigo, ele pode estar em uma mesma situação que Val. Ele especulou que todos estavam pálidos por causa da ansiedade devido à falta de experiência. Os dois estavam se aproximando da distância mortal. A ponta de sua lança cruzou sem qualquer sinal. A lança do inimigo se aproximou do corpo de Val, mas atingiu a couraça. Arranhando-a, ele aparou o ataque com metade do seu corpo, e a lança desviou. Val foi isentado de entrar em colapso junto. A lança que ele segurava junto à cintura foi então apontada para a garganta do soldado inimigo, e ele empurrou-a. O soldado inimigo tentou desviá-la com a ponta da lança que acabou de puxar para trás, mas o verdadeiro objetivo era o corpo inferior sem armadura. O soldado inimigo distorceu seu rosto quando sentiu a lança penetrar em sua coxa. A ferida que poderia ter atingido o osso causou fortes dores no corpo e imediatamente roubou uma grande quantidade de sangue. Um soldado inimigo, que mal segurou a lança e não resistiu à lança empurrada por Val várias vezes, afundou no chão. Havia um sinal de que ele respirava, embora fosse apenas um pouco, mas desde que ele caiu no chão na linha de frente, o que estava esperando por ele era ser esmagado até a morte pelos passos do exército. Muito ruim. Val se afastou dos soldados que foram pisoteados por ambos os exércitos. Outro soldado avançou para o lugar vago. Mas mesmo que o soldado tivesse um rosto pálido como o último, Val sentiu que o soldado que acabou de chegar era melhor do que o anterior. A luta com a ponta de uma lança aconteceu, mas a batalha não poderia ser resolvida apenas com isso. Val pensou que o soldado poderia ser descartável já que ele estava na linha de frente, mas infelizmente o soldado não parecia ser virgem em combate. A ponta da lança estava batendo violentamente um no outro. O soldado Liberitoa jogou a ponta da lança para baixo, avançou e sorriu enquanto estava convencido de sua vitória. Mas Val se curvou e aceitou o ataque usando sua cabeça. Val estava usando uma servilheira na cabeça. Do osso frontal ao osso parietal, tudo era protegido por uma tigela circular feita de ferro. O pescoço era protegido pela corrente, e a região temporal era protegida por uma placa plana que se estendia da tigela até as bochechas. A lança atingiu o templo do lado esquerdo de Val, mas escorregou e desviou para cima. Rangendo os dentes, Val segurou a dor maçante. Ele então enfiou sua lança no rosto do soldado Liberitoa, que não estava mais sorrindo, 2 vezes. O primeiro empurrão foi na bochecha, e o segundo foi no olho. A ponta da lança atravessou o globo ocular, causando danos fatais ao cérebro. Quando Val reposicionou sua lança, o soldado inimigo que perdeu a vida era como uma marionete com a linha cortada, caindo de pé. Porra! Val soltou um palavrão em voz baixa. Ele matou 2 pessoas, mas é claro que a batalha não terminaria com isso. Outro soldado inimigo pulou em Val enquanto rosnava. Val moveu sua lança para interceptar o soldado como se recusasse a travar uma batalha com o soldado, que de repente veio como um lobo sedento de sangue. Mas a lança foi repelida pela armadura. Blindado dos pés à cabeça, ele avançou na frente de Val. Considerando o equipamento, era um inimigo difícil, talvez um comandante de 10 homens ou comandante de um pequeno pelotão. A espada de 2 mãos que avançou com um impulso se aproximou da garganta de Val. Ele abandonou a lança e pegou a espada com o escudo redondo que tinha em suas costas. Ao contrário dos ataques que ele havia recebido até agora, o golpe foi muito pesado. Daquele golpe ele sentiu a alta habilidade do inimigo. O escudo redondo foi arranhado na diagonal, e o impacto deixado para trás fez com que a palma da mão de Val ficasse dormente. Val aprendeu com a experiência que era uma má ideia descansar suas mãos e dar o controle do combate para o inimigo. Então, ele puxou a espada longa e cortou-a de baixo em direção à garganta,
mas foi repelida pela parte de trás da mão do soldado. Ele inclinou o escudo redondo para a esquerda para parar a espada de duas mãos que veio cortando de cima para baixo. O escudo foi arranhado novamente e uma cruz formada pelo golpe atual, e o anterior podia ser visto nele. Val sentiu-se nervoso ao pensar que ele não poderia não suportar o terceiro golpe. Havia também diferenças na armadura, e se ele tentasse trocar golpe por golpe, ele inevitavelmente perderia. Determinado, Val firmou seus pés, arqueou as costas, colocou o seu peso sobre eles, e empurrou-o com o escudo redondo. Seria um empurrão momentâneo, mas também havia o fato de que foi imediatamente após o grande golpe. Então o soldado inimigo perdeu um pouco o equilíbrio e deu um passo para trás. Usando a situação onde a visão foi bloqueada pelo escudo redondo, ele empurrou a espada longa para os pés do soldado inimigo. Por causa da corrente pendurada da cintura até as coxas, apenas a ponta conseguiu perfurar a pele. Mas o soldado inimigo que recebeu o golpe da espada longa afiada soltou um grito fraco. O soldado recuou enquanto balançava a espada de duas mãos. Mas vendo que ele não tinha um bom equilíbrio, Val não perdeu a oportunidade. O golpe foi mais lento do que a velocidade anterior, e Val foi capaz de ter uma visão clara. Ele avançou mais do que o inimigo recuou para diminuir a distância e empurrou a lâmina de baixo para cima como se estivesse esfregando-a contra a armadura. Arg! Quando a lâmina entrou pela mandíbula inferior do soldado inimigo, abriu o palato e atingiu o cérebro. O soldado inimigo que perdeu sua força momentaneamente afundou ainda mais na ponta da espada por causa do seu próprio peso. Val nem precisou confirmar. A fim de diminuir a carga sobre a espada, Val jogou de lado. Todos estavam focados no oponente na frente deles, mas um dos soldados inimigos notou Val, o líder do pelotão. Val viu os soldados ao seu redor perturbados. Um grito foi ouvido enquanto os movimentos ofensivos aceleravam em conformidade. Ele é um usuário de magia. Quando o poder mágico rodopiou do grupo de inimigos, uma bola de fogo foi lançada. Val reflexivamente levantou seu escudo e se inclinou para o chão. A destruição fatal que ele temia não veio, e caiu a poucos metros de distância. A explosão fez seu cabelo chamuscar e a pele esquentar. Val sorriu amargamente já que ele conseguiu evitar um golpe direto com seu escudo e o corpo de um companheiro. Os dois que foram atingidos diretamente sofreram miseravelmente. Os olhos de Val, que se acostumaram com o campo de batalha, refletiam a miséria de seus amigos. Um teve os braços queimados até o meio e foi dilacerado, e a cabeça do outro tinha desaparecido completamente. Pedaços frescos de carne se prenderam ao capacete que ele usava, impregnando com o cheiro de sangue queimado. Algumas pessoas jogaram lanças no abominável usuário de magia, mas enquanto era protegido pelos soldados ao seu redor, ele escorregava pela formação. O soldado inimigo usuário de magia era estimado como seu próprio primeiro filho. E Val cuspiu, mostrando que realmente o invejava. Val aprendeu que mesmo em um mundo onde um em cada 10 tem alguma aptidão mágica, aqueles que poderiam usar magia eram tratados como raro, se eram mais valiosos do que soldados comuns. Na maioria das vezes, eles apoiam pela lateral ou da parte de trás da infantaria. Mas provavelmente a Federação Mercantil de Liberitoa percebeu a situação desfavorável. Agora eles os misturam dentro da infantaria. Val pensou assim. Misturando-se com a agitação das pessoas, Val podia ouvir o som rugente de explosões e o barulho da magia de vento. Vendo uma lança de gelo vindo da parte de trás do exército aliado perfurando o ombro do inimigo com o escudo, Val golpeou sua espada longa horizontalmente para não perder uma oportunidade. A espada longa rompeu as defesas dos braços do soldado e cortou sua garganta. O sangue se espalhou como um cano de água quebrado, e os soldados inimigos apertaram suas gargantas em reflexo. Mas como Val esperava, eles só estenderam sua vida útil por dezenas de segundos. Além disso, quando a terceira pessoa que Val matou naquele dia caiu, uma voz que determinou a situação da batalha tanto esperada rugiu à distância. Tropas aliadas, empurrem as laterais. Enquanto as infantarias se sustentavam na frente, a infantaria leve ultrapassou as forças laterais inimigas e atacou a força principal. Na situação desfavorável, seja lá o que o comandante do exército de Liberitoa fizesse, não podia mais reverter a situação,
Ele fez um mau trabalho como comandante. Continue pressionando. A formação inimiga entrou em colapso. Quando a voz do líder do esquadrão, que dedicou sua espada encharcada de sangue ao céu, ecoou, os soldados responderam com o máximo de rugido possível. Os inimigos que restavam do ataque frontal e laterais se esforçaram para reconstruir sua formação, mas a unidade em colapso começou a correr, e a formação foi rasgada em pedaços. O semicerco causado pelo avanço de uma ala que Val experimentou muitas vezes estava sendo concluído. Era uma tática em que o Império Higierk era bom. O lado esquerdo do inimigo que foi deixado no campo de batalha era composto de soldados cujo sistema de comando não funcionava corretamente, soldados que continuavam a lutar apesar da situação, e soldados que priorizavam a fuga. E assim, os soldados do Império Higierk começaram a atacar os soldados de Liberitoa, que perderam a função de exército, perderam metade dos seus homens, e estavam correndo por todo o lugar para salvar sua própria vida. Flechas e lanças atacaram os soldados que jogaram fora suas armas e escudos e aqueles que tentaram escapar. Os soldados que conseguiram sair do cerco eram amassados por um martelo de guerra na parte de trás de suas cabeças. Alguns dos fortes podiam conter alguns números das tropas de Higierk, mas de nada adiantava quando se estava cercado e lutando contra 5 ou 6 espadas ao mesmo tempo. Em uma batalha de 2 horas, a Federação Mercantil de Liberitoa perdeu 60% de suas tropas, e as fronteiras conflitantes estavam agora bem mais inclinadas ao Império Higierk.